Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho. Muita informação para você por aqui. Acompanhe o que vai ser destaque nesta edição. Nessa edição do Agricultura BR, você vai entender a troca de informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que na última sexta-feira, dia 16, teve uma manifestação de que não está satisfeita com alguns frigoríficos aqui brasileiros que exportam carne bovina. Com isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou de maneira preventiva a suspensão no envio de carnes de 5 plantas frigoríficas para os Estados Unidos. Hoje tem entrevista ao vivo aqui no estúdio com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul sobre a safra de milho do estado. Você vai saber como é que anda a Ferrogrão e as últimas decisões, inclusive do presidente Michel Temer, em relação a algo que é muito importante para que realmente essa ferrovia saia do papel e facilite a situação de embarque de soja, de milho do estado do Mato Grosso pelos portos do norte do país. E ainda em destaque hoje a safra de inverno da região sul do Brasil e a redução na área plantada do trigo, também no estado de Santa Catarina. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A colheita do milho de segunda safra ganhou força no estado do Mato Grosso na semana passada. O estado, que foi o primeiro a dar o pontapé inicial na colheita do cereal nesta temporada no Brasil, registra agora mais de 12% de área colhida. De acordo com o último boletim do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a área colhida saltou de 5,4% no dia 9 de junho para 12,1% no dia 16, registrando, portanto, um avanço de 6,69 pontos percentuais de uma semana para outra. Com esse novo índice, acima dos 12%, a área colhida agora registra avanço em relação ao ritmo de trabalho visto nesta mesma época do ano passado, quando o estado registrava 10,3% de área trabalhada. A gente vai acompanhar na tela agora quais são as regiões do estado do Mato Grosso que estão com os trabalhos mais adiantados. Vamos lá, a região Médio-Norte é a que sai na frente, já tem mais de 18% de área plantada colhida. Região Oeste aparece em segundo lugar com 11,7%. Norte, 9,3%. Região Nordeste com 8,5% da área já trabalhada. A região Centro-Sul vem em seguida com 8,2%, Sudeste com cerca de 5% e a Noroeste é a mais atrasada delas. Tem expectativa de ter colhido até o momento cerca de 4,6%. A expectativa do estado é colher a sua melhor safra de milho da história, em uma estimativa de cerca de 28 milhões de toneladas. Esse bom resultado no campo, no entanto, tem o seu preço, que é justamente queda no valor pago pela saca de milho ao produtor rural. Atualmente, os valores da saca do milho no estado são os seguintes, veja só, R$ 14,20 na média para o estado na data do dia 19 de junho, segunda-feira desta semana, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O valor mínimo está sendo encontrado no município de Ipiranga do Norte, com a cotação a R$ 12,90 e o valor máximo em Rondonópolis a R$ 17,25 a saca. Bom, e a gente segue falando sobre a safra de milho no estado do Mato Grosso, isso porque o repórter Valdir Pacheco esteve presente nas lavouras com essas atividades de colheita. Vamos acompanhar com ele, então, como que estão os trabalhos por lá. A colheita do milho segunda safra começa a ganhar ritmo nas principais regiões produtoras do estado. Em Sorriso, esse produtor está colhendo uma boa safra, apesar do excesso de chuva nos primeiros dias do plantio. Esse ano foi excepcional, bem diferente do ano passado, por conta da pouca precipitação que a gente teve no ano passado, né? Então o rendimento está dentro da expectativa, né? Tivemos alguns problemas aí no início com a qualidade, por excesso de chuva,
e diplódia também no milho, né? Então afetou um pouquinho a qualidade, mas nada que vai atrapalhar as negociações no futuro. A colheita do milho safrinha é uma atividade de muito risco de incêndio, principalmente nesse período agora de seca no estado de Mato Grosso. Por isso, a prevenção de ter um caminhão-tanque e um trator com a grade para fazer o acero se necessário. Durante o período da colheita, você tem que estar bem atento, porque é um período que não chove aqui no Mato Grosso. Então, a palhada que fica, você tem que tomar muito cuidado com fogo. Então, a gente tem um caminhão-pipa que fica de prontidão, um trator com grade, né? E se precisar, a gente pede socorro aos vizinhos ainda. Qualquer problema que você tem, desde um caminhão, escapamento de um caminhão, ou uma bituca de cigarro, você tem que tomar muito cuidado. Uma peça danificada na máquina, como um rolamento, soltar uma fagulha, já começa um incêndio. Muito fácil por conta da baixa umidade que tem durante esse período, né? Uma solução prática para resolver o problema da falta de unidade para armazenar a sua produção, o produtor está utilizando uma tecnologia de baixo custo e muito eficiente. O Silo Bolsa é uma tecnologia que veio para contribuir e é uma ferramenta que ajuda muito o produtor. Você pode economizar em frete, você já não vê mais aquelas montanhas de milho para fora dos armazéns, que tem vários produtores usando isso hoje, é uma tecnologia que funciona, né? Então você pode entregar seu milho FOB Fazenda a partir do Silo Bolsa. Em torno de 3.750 sacos, né? Temos silo de 60 metros, 75 metros e 100 metros. O que a gente utiliza aqui é o intermediário. 75 metros é fácil de usar, operacionalizar ele, não é tão pesado e você consegue ter uma capacidade de armazenamento em torno de 3.750 sacos por silo. E o Agricultura BR destaca a partir de agora informações a respeito da segunda safra de milho no estado do Mato Grosso do Sul e também as expectativas em torno do Plano Safra. A gente fala nesta edição ao vivo com Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Cristiano Bortolotto já está conosco no estúdio. Cristiano, obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui conversando com vocês e estar se comunicando com o nosso produtor rural, passando informações do desenvolvimento das nossas safras. Bom, e a gente estava mostrando exatamente safra de milho lá no estado do Mato Grosso há pouco, na reportagem do Valdir Pacheco. E, Cristiano, como é que vem esse desenvolvimento da segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul? Os resultados a gente já sabe que são melhores, bem melhores, superiores ao do último ano. Bem, aqui no Mato Grosso do Sul, eu vi aí, comentando um pouco do que vocês colocaram com relação ao Mato Grosso, né? O Mato Grosso está um pouquinho mais desenvolvido o processo de colheita, até porque eles têm uma forma do clima um pouco diferente da gente, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos em torno de 3% colhido, ainda são números bem iniciais de colheita, né? A região sul, a gente pode destacar ali Aral Moreira, como um município que está um pouquinho mais desenvolvido, a região norte, região de Costa Rica, Chapadão, ali tem um pouquinho de colheita um pouco mais avançado, mas ainda de uma forma modesta, até por isso a ProSoja MS ela ainda não começou a soltar os dados, os relatórios de colheita, da quantidade colhida em cada região. Na região sul, um pouco que está atrapalhando é o excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas ele torna um pouco mais lento a queda na umidade do grão para poder iniciar a colheita. Mas vem num bom desenvolvimento. Em geral, as lavouras do estado, então, se encontram com bom potencial produtivo, tudo dá a crer que vai ser uma ótima safra. Justamente. Nós plantamos uma área de 1.800.000 hectares. A expectativa da ProSoja MS é de colheita de 85 sacas de milho por hectare. Nós ainda não revisamos esse número é um número que nós estamos trabalhando desde o início, que é um número que nós entendemos que ainda está dentro de uma média, não estamos trabalhando, nós sabemos que tem produtores que vão colher mais de 100 sacas, tem produtores que vão colher mais de 100 sacas, mas nós começamos a identificar nos últimos dias, um importante dado, um problema que aconteceu
por conta do excesso de chuva, excesso de tempo nublado nas lavouras do Mato Grosso do Sul. Nos últimos dias nós começamos a identificar que algumas regiões, as espigas, elas estão com uma formação, a ponteira dela com uma formação de grãos um pouco prejudicada. Várias regiões, em torno de 10% da espiga, e não formou direito o grão, e a identificação do nosso departamento técnico é que justamente é por conta do tempo nublado, a falta de luminosidade, a cultura, todas as culturas, né? Eu sempre gosto de falar que nós trabalhamos com uma indústria ao céu aberto. A gente precisa aí da relação perfeita com o clima, sol, chuva, luminosidade. Essa relação ela é extremamente importante para o desenvolvimento. E a gente identificou aí uma possível diminuição em algumas áreas, algumas regiões, por conta disso. Então, o nosso número ele chega a uma safra de 9 milhões de toneladas, 9 milhões e 180 mil toneladas, que é 50% a mais do que a safra passada. Safra passada que sofreu com o clima, estiagem, né, derrubou bastante a produção, então houve a recuperação da produtividade, né? Cristiano, você falava a respeito dessa relação com o clima, que sem dúvida é muito melhor na temporada 16-17 do que na temporada anterior. Em relação a esse acompanhamento, né, que a ProSoja faz, você como produtor também tem feito nas propriedades e as pessoas que você conhece, hoje, quando nós falamos da relação de produção e de comercialização dessa safra de milho, como é que ela vem? Como é que está impactando o produtor rural sul-mato-grossense, os valores praticados e as expectativas que se tem, que quanto mais avançamos, quanto mais próximo de colheita e quanto mais esse índice vai ficando maior, tem mais produto, tendência de um preço menor pago pela saca de milho aqui no estado. É importante uma contextualização histórica, né? A segunda safra, ela se tornou uma safra muito importante dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala em 9 milhões e 180 mil toneladas, a gente fala que é uma safra em quantidade de grãos maior que a própria safra de soja, que é a primeira safra, que foi de 8 milhões e meio de toneladas. Então, isso está impactando uma série de fatores. Vamos lá. O primeiro impacto é o que o produtor vai fazer, a maior preocupação nossa hoje. Nós vamos colher, estamos aí no início aí de começar o forte da colheita, o mês de julho, eu acredito que vai ser o forte da colheita, sem espaço para pôr o produto. Por quê? A gente vem de uma safra de soja que foi uma excelente safra, porém com preços muito ruins. Com isso a comercialização não andou como deveria. Com isso a comercialização não andou. Por quê? Porque o produtor não está conseguindo encontrar a equação de rentabilidade no negócio dele. Nos preços praticados hoje de soja, em muitas situações, ele não fecha a conta nem de pagamento dos custos de produção. Então o produtor está segurando, esperando o melhor momento para comercializar. Hoje nós temos menos de 60% comercializado da soja. Para um estado que vai colher 17 milhões de toneladas, uma capacidade de armazenagem de 8, que é menor do que nós estamos colhendo em qualquer uma das duas safras. Então, a gente aí entra uma segunda safra de milho comercializada em torno de 15%. A gente espera que esse comercializado, vamos dizer, no processo de colheita, ele comece a ser transportado, né? Conforme vai colhendo, vai sendo tirado dos silos. Então, uma conta aí que vai faltar em torno de 5 milhões de toneladas de espaço. Para justamente facilitar essa questão da armazenagem, a ProSoja de Mato Grosso do Sul e a Federação de Agricultura pediram apoio ao Ministério da Agricultura, né? Apoio à comercialização do cereal no estado, caso o valor ficasse abaixo do mínimo, né? Como que está essa situação? E é esse aí o problema. Por que a gente está em 15% apenas de comercializado do milho, desse milho que vai ser colhido, que está sendo colhido agora? Em comparação com o ano passado, era 56%. Nós estamos com apenas 15% por causa do preço. O preço hoje, vamos colocar, eu estava agora conversando com alguns compradores em torno de 16, 17 reais, depende da região, depende do momento. A gente tem um sentimento, até quando a gente fala que a gente quer vender milho, o comprador ele torce a cara, sabe? Porque a oferta está grande. O papel da instituição é buscar mecanismos com que essa comercialização aconteça, com que o produtor consiga ter espaço para colocar o produto. Então, nós buscamos o Ministério da Agricultura, que existe aí a política de preços mínimos no Brasil. O preço mínimo do Mato Grosso do Sul é R$ 19,21, isso com todos os impostos, para tirar os impostos, que é Fundo Rural e o Fundersul. Então, tem que tirar os impostos desse preço. E nós fomos buscar essa garantia junto ao Ministério da Agricultura. Conversamos
com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, e ele nos garantiu que, auferindo os dados de que o Mato Grosso do Sul está trabalhando com menor do que o preço mínimo, vai ser feitos leilões de prêmios, né, para garantia desse preço mínimo. O que a gente espera? A gente espera que esses leilões aconteçam de forma rápida, para que o produtor participe e comece a escoar a produção no mesmo ritmo da colheita, para que consiga aí armazenar toda essa safra que nós vamos colher. Cristiano, o produtor rural, quando ele está trabalhando, ele está no campo, nesse momento ele está trabalhando na colheita e está se articulando com a comercialização. Então, essas informações que você passou para o estado do Mato Grosso do Sul são fundamentais. Ao mesmo passo, ele planeja também já a primeira safra da temporada 17/18, que é soja. Nós tivemos recentemente o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da próxima temporada, foram confirmados os recursos, foram confirmadas as taxas de juros, em média, 1 ponto percentual abaixo daquele praticado na safra anterior. Mas, ao mesmo tempo, o produtor rural, ele veio com dificuldades para a comercialização da soja da temporada 16/17 e enfrenta uma dificuldade ainda maior com a 16/17 de milho por conta dos valores de comercialização. Em relação à tomada de recursos e planejamento dessa safra, como é que você avalia que o produtor sul-mato-grossense deve atuar? Como é que ele está atuando e como que ele deve atuar nessa próxima temporada? Bem, falando um pouco do plano agrícola, esse 1% que reduz, ele é satisfatório? Não, ele não é satisfatório, mas ele é o viável para a situação do nosso país. Ainda é o recurso mais barato que nós temos? Justamente, ele ainda é o recurso mais barato. É claro que, dependendo da negociação que o produtor faz, esses acessórios de bancos e tal, acaba aumentando esse valor, né? Mas ainda é o recurso mais barato. Mas não é o suficiente, vamos dizer assim, a taxa de juros ela não é suficiente para conseguir melhorar um pouquinho a rentabilidade do produtor rural, porque ele vem passando uma dificuldade, a gente costuma usar o termo da crise de armazém cheio. Colhemos bastante, temos produto, porém não fecha a rentabilidade desse negócio. Então é um momento um pouco delicado que o produtor vem passando, ele vem buscando esses momentos para comercialização. O produtor agora, muito bem dito, já está planejando a próxima safra. A boa parte dos produtores já compraram os seus insumos, porque tem que comprar o insumo, tem que fazer um planejamento antecipado para conseguir chegar o fertilizante, para conseguir chegar a semente, para conseguir chegar aos defensivos, para ele poder conduzir da melhor forma a sua primeira safra, a principal safra, que é a safra de soja. Posso dizer, numa média geral, os dados do MEA, do nosso levantamento de custo de produção, vão apresentar isso de forma consolidada. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que não teve uma redução necessária nos custos de produção, não reduziu da mesma forma que reduziu o preço do nosso produto. Então, é uma preocupação ainda para a próxima safra. E o mercado está aí, tá? A gente lida, né, com o mercado de commodity internacional, então acaba aquela incerteza do que vai acontecer com o soja em Chicago, com o milho em Chicago, para tentar melhorar um pouquinho essa rentabilidade. É uma equação que o produtor, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir acompanhando os melhores momentos, comercializando conforme os custos dele e tentar ir fechando essa conta, tentar reduzir os custos de produção para que a conta feche. Tá certo, Cristiano. Para encerrar essa entrevista nossa dessa quarta-feira, Cristiano, você acredita que hoje o produtor rural, principalmente para nova safra de soja, ele segura um pouco o ímpeto para o cultivo da oleaginosa? Devemos ter uma área igual, mesma aplicação, por exemplo, de recursos, de investimento, ou ela pode até ser reduzida? Tem 2 fatores que me preocupam. O primeiro fator é a capacidade do produtor de investir, de fazer um novo investimento para poder continuar esse aumento de produtividade. Vejam, a gente saiu de uma produtividade média nacional em torno de 50 sacos por hectare, no estado em torno de 50 sacos, ficava lá 49, 51, 48, 52, ficava nesse meio. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente colheu mais de 56 sacos de soja por hectare, de média. Tá? Por quê? Por conta do investimento. O investimento que o produtor conseguiu fazer ao longo dos anos. Na situação que hoje a gente está, tira a capacidade de investimento do produtor rural. Juro caro, ele não vai querer buscar um financiamento, de repente fazer um investimento por conta do juro que está ainda não é um bom juro para se pagar, para fazer para ter um endividamento. E isso preocupa
nos preocupa com o futuro da produtividade. De repente pode não aparecer nesse ano a redução do potencial produtivo das áreas. Mas se isso perdurar, a gente corre um risco de começar a diminuir todo aquele potencial produtivo satisfatório. Perder os ganhos dos últimos anos, né? Que nós construímos ao longo dos anos. Com relação à área, eu acredito que o produtor vai segurar um pouco a ampliação de área. Eu vejo essa safra uma safra de ajuste, que o produtor rural vai ter, tem aquelas áreas que ele já estava planejado para ampliar, para aumentar, para de repente fazer uma correção de uma pastagem de baixa produtividade, que já estava no planejamento, algumas de repente que estavam no planejamento vai se segurar, algumas vai continuar, mas de uma forma que não vai ser naquela expansão que a gente vinha ao longo dos últimos 7, 8 anos. Ok. Cristiano, então muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, uma boa tarde para você, Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. E nós íamos falando de milho, de mercado de milho, que vem acontecendo no cenário, principalmente no estado do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Nadiara Pereira agora nos traz a previsão do tempo para as áreas de todo o país. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, principalmente entre o mês de maio e início do mês de junho, tivemos chuvas acima da média em algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Isso se reflete no alto nível de umidade no solo aqui entre o sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e também partes de Mato Grosso do Sul. Esse excesso de umidade vinha prejudicando as atividades no campo, em especial o início da colheita do milho segunda safra. Só que agora, para os próximos dias, o grande destaque é a intensificação do tempo seco. Tivemos o avanço de uma massa de ar polar que, além de derrubar as temperaturas, também garante tempo mais aberto agora nos próximos dias. As temperaturas elas vão voltar a subir gradativamente e o tempo vai ficar firme em toda a região sul, boa parte aqui do interior do sudeste e também em todo o centro-oeste do Brasil, pelo menos até o dia 26 agora do mês de junho. Então esse tempo seco volta a secar também um pouco mais o solo e beneficia a colheita do milho segunda safra. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 1º do mês de julho, a expectativa é de retorno das chuvas para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e também para partes do centro do estado. No entanto, no restante do sul, assim como em boa parte do sudeste e em todo o centro-oeste, teremos continuidade do tempo seco. E a mesma condição a gente observa no período que vai do dia 1º ao dia 6 do mês de julho. Tem previsão para pancadas de chuva no sul do Brasil, só que é uma chuva de baixo acumulado, que não deve trazer transtornos para as atividades no campo. E chove também na faixa leste do sudeste. Só que na maior parte do centro-sul do Brasil, teremos continuidade do predomínio do tempo seco, que beneficia as atividades no campo, em especial a colheita do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tá certo, Nadiara. Por aqui o Agricultura BR destaca como é que vem os negócios com a moeda americana no Brasil. Dólar comercial que ganhou, subiu forte na tarde de ontem por conta da derrota do governo, do Michel Temer, no Senado. Não teve aquela primeira aprovação em relação à comissão especial que vai avaliando a questão da reforma trabalhista. Com isso o dólar subiu e vinha estável há poucos minutos. Vamos saber como é que está o dólar agora. Vem na estabilidade a R$ 3,33. É uma ligeira queda de 0,03, isso representa estabilidade para a moeda norte-americana. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Ainda nessa edição destacamos a safra de trigo no sul do Brasil, que nesse ano tem redução de área plantada, e mais um estado que também diminui o investimento, Santa Catarina. Daqui a pouco também você vai acompanhar uma entrevista com o representante da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a Biov. Vamos falar sobre produção, sustentabilidade e também relação de produção, exportação e esmagamento no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira. A gente recebe neste momento, neste bloco, mais um importante entrevistado no estúdio do programa para falar sobre a situação da soja no Brasil, falar também sobre a relação de exportação do país e, em especial, sobre a sustentabilidade na produção. Esse é o tema da entrevista de agora.
Aqui nos nossos estúdios recebemos Fábio Trigueirinho, ele é secretário-geral da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais do Brasil. Fábio, primeiramente, um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde. É uma satisfação estar aqui no Canal do Boi. Eu sempre vou lá em São Paulo com o Resca, é amigo nosso, trabalhou com a gente, e estou hoje aqui com muita satisfação. Fábio, bom, vamos começar a conversa pela a situação que te trouxe até Campo Grande, até o Mato Grosso do Sul no dia de hoje. Tem um importante evento envolvendo inclusive outras instituições, Federação da Agricultura, também empresas esmagadoras, e vamos falar sobre sustentabilidade, sobre questão do Código Florestal, sobre o cadastro ambiental rural e como que o produtor rural acaba ficando no meio desse mecanismo todo. Fábio, hoje há dificuldades ou ainda há uma situação ainda necessária de adaptação ao novo Código Florestal, que completou aniversário recentemente, e ao próprio cadastro ambiental? Olha, nós temos um programa aí de apoio à melhoria da sustentabilidade das propriedades, a gestão da propriedade, capacitação do produtor, com o objetivo de cumprir as exigências do Código Florestal e também da parte social, a NR31, que também é bastante ampla, muito completa, exige um volume de informações muito grande para o produtor rural, para que ele possa conhecer essa legislação toda e ir se adaptando e cumprindo, para evitar que ele sofra alguma penalidade por parte do poder público, multas, embargos, esse tipo de coisa, né? Então, é um programa bem prático e o objetivo central é cumprir a legislação brasileira. Não só porque isso traz a segurança jurídica ao produtor, que é muito importante, mas isso deixa abertas as portas do comércio internacional, né? Nós temos hoje, por parte dos consumidores, uma série de exigências. E cumprindo esses dois dispositivos legais, nós estamos praticamente num nível de certificação, porque é muito mais exigente que outros países. A legislação aqui é difícil de cumprir. Por isso que precisa ajudar o produtor a cumprir, levando todas essas informações, capacitando o produtor para conhecer direitinho esses meandros que são realmente complexos, né? Realmente muita informação, né? Muito detalhe que o produtor precisa se atentar. Como que ele pode, na prática, ter ajuda das entidades para ficar regularizado? Esse programa é uma parceria com os produtores rurais, aqui com a Federação da Agricultura, né? Participação também do Senar, né? E a indústria, entidades que nos ajudam também. Isso começou com a ProSoja lá no Mato Grosso, tem a universidade, hoje tem os clientes internacionais também participando, a Europa também acompanhando o desenvolvimento desse programa, porque isso traz a tranquilidade lá para eles, né? E é um programa muito prático, quer dizer, não adianta querer ficar teorizando, não, vamos lá na propriedade, orienta o produtor, fazenda por fazenda. Então isso é excelente, porque dá orientação exatamente do que o produtor daquela fazenda precisa. É personalizado. Isso, personalizado, exatamente. E aí ele vai implementando uma série de alterações que são de baixo custo, praticamente imediato, e outras que vão demandar investimento realmente, que precisa adequar uma construção, uma coisa assim. Isso vai ser feito ao longo do tempo, no momento oportuno que ele tiver a capacidade de investimento, né? Não há uma exigência, né? Cada um vai levar no ritmo, na velocidade que conseguir, que achar conveniente. Fábio, numa visão de futuro, evidentemente nós temos aí uma legislação no Brasil que é mais pesada, a gente acabou de falar a respeito desse assunto, mas em termos de visão de futuro, Brasil, que é o maior exportador de soja, de acordo com todos os órgãos internacionais, inclusive pelo Departamento de Agricultura norte-americano, isso é de certo modo, uma garantia de mercado também, quando esses mercados também, compradores de todo o complexo, eu falo de soja, falo de óleo de soja, falo de farelo de soja, quando começar a se ambientar e até subir o nível, a linha de corte dessas exigências internacionais, principalmente no âmbito ambiental? Olha, eu diria que principalmente o Brasil é muito cobrado no mercado internacional. Quando nós participamos de reuniões, a gente sempre é cobrado, como é que está, o que vocês estão fazendo, por quê? Porque nós temos uma biodiversidade muito maior que outros países. Estados Unidos não tem mais a biodiversidade que o Brasil tem. Então, isso nos deixa numa posição, por um lado, porque
nós acabamos prestando serviço ambiental, então isso cria uma preferência até pelo produto que esteja adequado, né? E aí sabem que em contrapartida nós temos uma reserva legal, uma APP, esse tipo de coisa, né? Que outros países não têm, né? Então isso cria uma preferência, mas ao mesmo tempo também pode virar uma barreira. Se a gente não se preparar, não estiver executando as coisas, cada vez mais vai apertando um pouco, subindo essa régua, né, como a gente fala, né, pedindo mais coisa. Então, por isso que a gente tem que estar sempre dentro desse processo de conscientização, de informação, de capacitação e de apoio ao produtor para que ele possa ir melhorando e cumprindo o que o mercado vai pedindo. E, em geral, o que o produtor pensa a respeito dessa legislação toda, né? Muito detalhe, ele está atento a tudo isso, mas, em geral, ele aprova, enxerga isso como positivo ou como mais um entrave? Olha, na verdade, a legislação, ela é muito detalhada, isso é bom, isso é ruim. Muito detalhada, isso quer dizer que depois vira uma NR31, vira 250 exigências. O lado bom é que esse detalhamento também fala exatamente o que tem que fazer, né? Mas é uma legislação que não existe em outros países, então isso aí acaba sendo um entrave, né? É um entrave porque o Estado brasileiro, ele gosta de fazer isso, ele gosta de intervir dentro da propriedade rural, dentro das empresas, né? Nós somos indústria, também temos legislações que não existem em outros países, né? Então, é difícil de cumprir tudo isso, acho que ninguém gosta. A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela tem avaliado o momento oportuno para, naturalmente, revisar, simplificar um pouco, né? Nós estamos no momento, inclusive, simplificando a legislação geral de trabalho do país, está lá no Congresso Nacional toda uma discussão dessa reforma trabalhista, né? E isso precisa chegar até a ponta da fazenda, né? Eu acredito que depois dessa etapa nós vamos ter essa tarefa de discutir isso e modernizar um pouco, simplificar um pouco. Tá certo, Fábio. E nós estamos falando a respeito dessa situação até do produtor rural, da cadeia produtiva como um todo, ela se adequar, se adaptar a essa situação de legislação no Brasil, ao mesmo passo que nós comentamos a importância do Brasil, né? O maior exportador, o segundo maior produtor do mundo, com produções bem elevadas. O Brasil tem uma expectativa de produção nessa safra 16-17, que vai de 113 milhões 830 mil até 114 milhões de toneladas. Então está bem alinhado, em torno de 114 milhões de toneladas. Expectativa de exportação de 62 milhões de toneladas e uma projeção também de esmagamento, de industrialização mais elevadas, acima de 40 milhões, acima de 41 milhões de toneladas. É uma relação que nós vemos o que vai ser ofertado, né, o que vai ser de produção, né, que você também tem o estoque de passagem, mas o que vai ser ofertado de produção e a utilização na exportação e no esmagamento vai ficando, de certo modo, alinhado. Como é que você vê e como que a Biov acaba analisando esse momento em que nós temos exportações brasileiras passando da marca de 60 milhões de toneladas na temporada atual e também na expectativa já para a próxima? Fabiano, acho que esse ano aqui é um ano marcante, né? Esses 114 milhões de toneladas foi realmente um pulo aí na produção, né? Foi um aumento bastante significativo, um recorde dos recordes, né? Produtividade excelente também, acho que é algo a se registrar. O produtor investiu na lavoura, fez tudo como manda o figurino, né? Então, esse é o lado positivo. O outro lado é o desafio, né? Eu preciso buscar um mercado para essa produção enorme, né? E aí vamos ter também recorde de exportação. Por enquanto, estamos andando num ritmo aí satisfatório, os embarques acumulados até aqui têm sido bastante elevados, aproveitamos a janela aí de oportunidade que os Estados Unidos está um pouquinho menos agressivo no mercado, estamos colocando a nossa produção, até porque precisamos abrir espaço no armazém para receber o milho agora, né? Então, isso está indo satisfatoriamente bem. Nós temos, como indústria, também um desafio de agregar valor, porque o Brasil tem exportado muita matéria-prima e a gente tem muita dificuldade. Aí onde a gente esbarra em tributação. O Brasil tem uma tributação sobre a indústria maior do que a exportação da matéria-prima. Todos os outros países desoneram ambos, né? Mas nós temos resíduo de ICMS,
de PIS e COFINS, um pouco do Fundo Rural, o famoso Fundo Rural, né? Então, isso tudo tira a competitividade da indústria. Então, é um desafio a mais que a indústria tem. Mas eu acho que esse ano estamos indo razoavelmente bem nessa parte logística. Tivemos aí um período bastante complicado no início do ano na BR-163 Norte, corredor lá norte, saindo pelo estado do Pará, porque choveu e, infelizmente, a BR-163 Norte faz 20 anos que está se pavimentando, mas tem um trecho de 100 quilômetros que não acabou, e isso trouxe um caos nunca visto, jamais visto, mas o governo foi rápido no sentido de colocar o Exército, Polícia Rodoviária, para dar assistência, organizar. Agora está mais calmo, porque parou de chover também, mas tivemos uma resposta rápida do governo. Esperamos que ano que vem até a gente tenha um bom trecho desses 100 quilômetros pavimentados, né, para não ter essa dificuldade. Não podemos competir no mercado internacional com esse tipo de coisa, né? Com um cenário como esse. Temos que liderar custo e aí você precisa ter suporte da infraestrutura do governo. Fábio, em relação ao potencial, principalmente de esmagamento no Brasil, se nós pensarmos numa circunstância em que o país tenha realmente uma situação de se investir, e eu poderia até dizer de deixar trabalhar um pouco mais, nós poderíamos ter uma ampliação no esmagamento no Brasil e principalmente ganhar mercados internacionais que hoje são muito dominados pela Argentina, principalmente com farelo e com óleo de soja. É possível visualizar um cenário como esse? Fabiano, é possível. É possível. O Brasil, para trás, era que nem a Argentina, exportava 80% da sua produção na forma de farelo e óleo. Hoje nós invertemos, nós estamos aí 80% de matéria-prima e 20% dos produtos, né? Mas isso é decorrência dessas questões de tributação. Arrumando isso, logicamente tem que negociar ainda algumas coisinhas com a China, porque a China ela colocou barreiras no mercado que não existiam. A China prefere comprar grãos, evidentemente, esmaga lá e gera emprego por lá mesmo. Todo mundo prefere. Agora, para o Brasil, seria muito melhor eu estar agregando esse valor aqui, gerando os empregos aqui. Se eu pegar 1 hectare de soja, transformar em carne de frango, de suíno, ainda melhor, né? Eu vou multiplicar esse valor aí por uns 5, né? Em vez de exportar a soja a 300 e poucos dólares, vou estar exportando a carne aí $2.000, né? Então, essa é a conta. Todo país quer e puxa e cria barreiras. Só que a China se cedeu. É o único país do mundo que exige que eu tenha uma habilitação de fábricas processadoras que nem fosse um frigorífico. Só que a parte fitossanitária, a parte da soja, é muito mais tranquila, não tem problemas, nenhum país pede isso, que quer saber se você está fazendo as coisas direitinho, se tem certificações de qualidade, esse tipo de coisa, mas nós temos esse jogo, isso é um jogo, né? Comércio internacional, ninguém abre seu mercado, você tem que ir lá e brigar. Tá certo, Fábio. Fábio, para encerrar aqui a nossa entrevista, daqui a pouco, a partir das 14 horas no horário local, 15 horas no horário do Mato Grosso do Sul, então tem um evento importante aqui na Casa Rural de Campo Grande. A Biov participa também outras empresas e depois nós vamos ter um circuito que está passando por outros estados e também vai estar no interior do Mato Grosso do Sul. É isso, né? É isso, o evento hoje à tarde acho que é bastante interessante, que vai trazer todas essas informações e experiências aqui do programa do Soja Plus no estado aqui do Mato Grosso do Sul. Nós temos mais 3 estados que temos o programa também ativo, né? E vamos trazer também um guia de boas práticas ambientais, em especial a parte da recuperação dos passivos, né? Isso é importante porque daqui para frente vai haver uma cobrança maior para que o produtor repare eventuais APPs que foram colocadas em produção e a reserva legal também, que tem um prazo mais longo, mas o APP é de imediato, né? Tá certo. Fábio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado a vocês, obrigado, João. Obrigada. A gente conversou então com o Fábio Trigueirinho, secretário-geral da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Bom, e por aqui a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco falamos sobre os desdobramentos de agora do Fundo Rural.
E ainda hoje você tem os destaques em relação a frigoríficos brasileiros, porque na última sexta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mandou um comunicado ao Ministério da Agricultura informando não conformidades em 5 plantas frigoríficas que foram suspensas previamente pelo Ministério aqui no Brasil. Daqui a pouco você tem essas e outras informações. E continua a negociação da dívida do Fundo Rural. Nesta última terça-feira, a bancada ruralista se reuniu em Brasília mais uma vez para tratar do assunto. Veja mais detalhes na reportagem de Camila Xavier. A bancada ruralista ainda vive a expectativa de que seja publicado a medida provisória que renegocia a dívida do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Um deles é o percentual de entrada, o valor que o governo falava em 5%, já baixou para 4%, e o presidente Nilson e os demais deputados estão falando em 1% dessa entrada. Essa é uma preocupação que nós temos. Uma outra questão é a correção dessa dívida, quer dizer, nós vamos assumir um passivo muito alto, com grãos, com carnes, com fibra, sei lá, o que os produtores estão devendo. E a correção pela Selic, que hoje está em 10,25, é uma correção muito alta, isso é quase 3 vezes a inflação. Ainda falta concluir se daqui para frente o produtor que atrasar o pagamento do Fundo Rural será penalizado com juros relacionados à taxa Selic ou à taxa de juros de longo prazo, o TJLP. Nós queremos 1%. Se não vier na medida provisória, nós vamos fazer como emenda. Essa questão do 1% à vista e também o efeito cascata da compra do bezerro para o garrote, do garrote para o boi gordo, nós queremos acabar com isso também. Se não vier na medida provisória, nós colocaremos como emenda aqui no plenário. Então, essa situação do efeito cascata da cobrança, que prejudica fortemente o setor, principalmente na pecuária, nós iremos trabalhar isso de uma forma bastante determinada para aprovar, seja dentro do contexto da medida provisória, ou seja através de uma emenda. O governo quer aplicar a taxa Selic, que é baseada nas oscilações de mercado. Já a bancada ruralista prefere a TJLP, por ser mais estável. De Brasília, Camila Xavier, para o SBA. Voltamos a falar de milho e sobre um estado que não é tão tradicional no cultivo do milho destinado ao comércio de grãos, mas ele se destacou bastante nesta safra. Eu falo do estado de Santa Catarina, que aumentou a área plantada, aumentou os investimentos, com isso teve uma produtividade melhor e com tudo isso rendeu uma safra cerca de 16% superior na atual temporada na comparação com o ciclo passado. De acordo com os dados da Epagre catarinense, a safra de verão, que é onde Santa Catarina cultiva o milho, teve uma área de 387 mil hectares, um incremento de quase 3% em relação à temporada passada, com um rendimento médio de 140 sacas por hectare, que foi cerca de 12,5% mais alto. A produção alcançou 3.159.000 toneladas, uma melhora de 15,78% na comparação com os números do ciclo anterior. Olha, os municípios que mais se destacaram no rendimento das lavouras foram Chapecó e também Curitibanos. Veja comigo na sua tela o quanto que cada hectare rendeu por lá. Em Chapecó, 176 sacas de milho. Esse foi o rendimento médio do município, melhora de 32% em relação ao ciclo passado. Já na região produtora de Curitibanos, a produtividade alcançou 181 sacas por hectare, alta de 18% em relação à temporada passada. O mercado no estado, no entanto, este não tem tido números positivos, assim como em todo o Brasil, por conta da safra positiva neste ano, safra volumosa. Preço médio pago pela saca de milho em Santa Catarina tem hoje girado entre R$ 22 e R$ 24 a saca. O valor é quase a metade do que o produtor de milho catarinense recebia nessa mesma época do ano passado, quando a saca passava de R$ 45. E o presidente Michel Temer, ele acabou cancelando a medida provisória 756 de 2016. Essa medida provisória, ela mexia
com a Floresta Nacional do Jamanchim, alterando o tamanho dela e criando uma situação nova, colocando a área de proteção ambiental do Jamanchim. Basicamente, essa informação é muito importante e ele não assinou, ele acabou negando essa assinatura, vetando essa assinatura. Ela é importante porque a criação dessa situação, desse APA, essa área de proteção ambiental, facilitaria para sair a Ferrogrão. A chamada Ferrogrão, assim como ela vem sendo chamada, ela vai contornar a rodovia que sai do estado do Mato Grosso, levando-a até os portos do Pará, e isso baixando bastante o custo de transporte logístico aqui no Brasil. Essa medida provisória, ela foi, portanto, vetada de maneira integral e agora está mantido o projeto, Ferrogrão vai sair e foi separada apenas a área na qual vai ter a ferrovia. A situação anterior, ela era importante dessa medida provisória para garantir que se tivesse o escoamento da safra, não tivesse impactos ambientais, não além daquilo que é o suficiente para criar a Ferrogrão, e agora fica sem essa aprovação. Para o pessoal em casa que não lembra da Ferrogrão, nós trouxemos essa situação aqui no Agricultura BR, logo quando tivemos aqueles grandes atoleiros na região, na rodovia, naqueles 100 quilômetros que você já sabe, trouxeram aquele forte congestionamento, perdas de toda a ordem e principalmente impacto para as pessoas, para os trabalhadores da área logística, os caminhoneiros principalmente, que chegaram a ficar alguns até 15 dias parados em uma situação muito ruim. Vamos ver então por onde vai passar essa Ferrogrão. A equipe do Agricultura BR havia preparado essa arte que mostra por onde ela passaria. São 1.142 quilômetros, um investimento total de 12 bilhões e 600 milhões de reais, saindo de Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no estado do Pará, de acordo com as informações da Ferrogrão. Aqui a solução, ela não é definitiva, foi o que falou o presidente da estruturadora Estação da Luz Participações, o Guilherme Quintela, na época, ele que destaca, é uma das empresas que deve participar da Ferrogrão. A Ferrogrão tem uma característica muito importante, ela será criada através da iniciativa privada no país. Então esse fator é muito importante porque reduz em 50% os custos de transporte da soja, do milho para os portos do norte. Pode trazer aqui o posicionamento do pessoal da Luz Construtora, o Guilherme Quintela, presidente da estruturadora Estação da Luz. A Ferrogrão consolida de forma definitiva a competitividade de produção do estado do Mato Grosso. A ferrovia, ela está na carteira de parcerias de investimento. Lembrando aqui esses dados, eles são muito importantes, que essa parceria de investimentos, ela envolve uma série de empresas que, evidentemente, têm interesse que essa soja, que esse milho seja escoado pelos portos da região norte do país. É o que nós vamos acompanhar agora. Você tem aqui as empresas que estão posicionadas, nós temos aqui a sua elaboração, lembrando que o investimento é de 12 bilhões e 600 milhões de reais, elaboração pela AMAGE, pela ADM, esmagadora, Bung também, tem aqui a Cargill, a Dreyfus e a EDLP. Você observa aqui os dados em que nós temos e o prazo também de 5 anos em relação ao que deve acontecer nesses próximos 5 anos. Teve esse impacto, o presidente Michel Temer vetando essa medida provisória 756, entretanto, ainda assim, devemos ter sim bons resultados em relação a essa Ferrogrão, que basicamente reduzem muito o custo de transporte. Quer ver só, o custo de transporte por tonelada, o que nós temos hoje por via rodoviária e o que pode ter por via de ferroviária. Custo de transporte de Sinop até Miritituba, aqui falando pela tonelada por dólar. Rodovia, 120 dólares e nós temos aqui a ferrovia que deve ter um custo máximo de 80 dólares por tonelada, portanto, queda de 50%.
Vamos para mais um intervalo. Veja ainda nessa edição como está o andamento da colheita de café arábica na região produtora da cooperativa Cooxupé. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR, você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. E na última sexta-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu um documento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrando que houve não conformidades que foram relatadas na reinspeção de unidades frigoríficas do país que enviam carnes para os Estados Unidos. De acordo com a nota do Ministério da Agricultura, isso aconteceu e o Ministério da Agricultura tomou algumas providências. A primeira delas é em relação às 5 plantas envolvidas. Desde a última sexta-feira, essas 5 plantas frigoríficas estão suspensas de exportar carnes para os norte-americanos, até que as novas medidas em relação ao que foi relatado pelo documento enviado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos seja verificado e tomem essas medidas. O departamento solicitou ao Ministério da Agricultura esse novo posicionamento em relação às medidas internas. A primeira foi de autossuspensão. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, o Ministério aqui no Brasil, trabalha para que não haja recusa na entrega das carnes que já foram enviadas aos Estados Unidos, uma vez que o órgão brasileiro entende que não há qualquer risco para a saúde pública do consumidor. Você vai acompanhar comigo agora quais foram as plantas frigoríficas que estão nesse auto de suspensão do Ministério. Você vê aqui que é a unidade do Marfrig de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, unidade da JBS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Minerva de Palmeiras, no estado de Goiás, Marfrig de Promissão, São Paulo e também a unidade do Marfrig de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, estão temporariamente suspensos, auto de suspensão no Ministério da Agricultura por conta desse relato do Departamento de Agricultura norte-americano que encontrou não conformidades na reinspeção dessas plantas. Cerca de 10% da área de café arábica em produção está colhida na região produtora de Alta Mogiana, em São Paulo, e no Sul e Cerrado Mineiro. Essa informação foi divulgada recentemente pela cooperativa Cooxupé, que atua nessas áreas produtoras e é uma das maiores cooperativas de café do Brasil e do mundo. Vamos acompanhar na tela agora como vem a colheita em cada uma dessas regiões e também a colheita em relação aos cooperados desta cooperativa. Vamos aos números então. Veja conosco que na área produtora de São Paulo, 8,4% da área em produção já foi colhida, sendo que em relação aos cooperados isso representa 7,26%. Na região sul de Minas Gerais, importante região produtora de arábica do Brasil, 11,91% dos municípios produtores já colheram o seu café. Em relação aos cooperados, isso representa 13,69%. No Cerrado Mineiro, são 7,5% de área colhida, totalizando, portanto, 10,67% de toda a área em produção já com café fora dos campos. A Agricultura BR destaca agora os embarques brasileiros de café na parcial do mês de junho, portanto 11 dias úteis, e nós vamos agora mostrar que os embarques vêm até que num bom ritmo, comparado a junho do ano passado, vem na metade daquilo que já tinha sido exportado no mesmo mês, ainda restando 10 dias úteis para serem tabulados pela Secretaria de Comércio Exterior. Por outro lado, há uma queda no ano em relação aos valores da saca de café, valor médio da saca de café exportado pelo Brasil. E isso é ressentido pelo produtor rural no Brasil, os produtores rurais, e também na situação da receita das tradings que operam com exportação de café brasileiro. Veja aqui os dados, começando pelo volume de café exportado. Junho de 2016 contou com 2.060.000 sacas de café exportadas. Maio, 2.290.000 sacas. Estão na cor verde
verde, porque esses números aqui são finais. Já na cor vermelha, você tem junho de 2017, que está computando aqui 11 dias úteis. Restam aí cerca de 10 dias úteis. Portanto, 1.020.000 sacas vem num ritmo que pode igualar a junho do último ano. Receita tem um andamento que vai apontando para ser menor do que junho, ou pelo menos no mesmo patamar de junho do ano passado, quando os valores internacionais da saca estavam mais baixos. Veja só a situação. Aqui nós temos receita com café. Junho de 2016 contou com faturamento de 303 milhões e 300 mil dólares. Maio de 2017, 386 milhões e 200 mil dólares. Junho de 2017, por enquanto, vem com 167 milhões e 800 mil dólares. Pelo ritmo de exportação, é muito provável que na receita venha a se igualar com junho do último ano. A questão que pega aqui em relação às exportações de café está em torno do valor da saca exportada. O valor médio vem caindo desde o início do ano de 2017 e isso acaba impactando nos negócios da cadeia produtiva. Veja aqui os dados, você tem aqui na cor vermelha os números consolidados de junho de 2016, quando o valor da saca de café médio era de 146 dólares e 90 centes, maio de 2017, 168 dólares e 20 centes por saca, e junho de 2017, pelo menos na média até agora, vem com 163 dólares e 50 centes a saca. Vai perdendo aí cerca de 5 dólares frente aos valores praticados no mês anterior, que já vinha com queda no acumulado do ano. E você acompanha a partir de agora o quadro Agricultura BR Responde. E no quadro de hoje a gente continua abordando o assunto café, isso porque enquanto os produtores estão avançando com as atividades de colheita da safra de 2017, já estão ao mesmo tempo de olho no céu, aguardando as chuvas para garantir a boa florada para a safra que vem. A pergunta de hoje tem a ver com a florada de 2018. Vamos ver, é a Tânia, de Patrocínio, em Minas Gerais. Gostaria de saber a previsão de chuva para a cidade de Patrocínio, Minas, e a expectativa para a florada de café. Quem responde para você, Tânia, e para os demais cafeicultores é a Nadiara. Respondendo ao telespectador, as expectativas são boas para o retorno das chuvas durante a primavera, período de florada do café sobre o sudeste do Brasil, inclusive região de Patrocínio. Como é normal desta época do ano, agora as chuvas estão reduzindo. Teremos aí nos próximos períodos até condições para chuvas um pouco acima da média entre o sul e leste de Minas Gerais, mas a média para esta época do ano é muito baixa, então não deve chover de forma intensa. Tem chovido em algumas áreas do sudeste, mas principalmente entre São Paulo e sul de Minas Gerais, onde o solo está mais encharcado. Agora, nas áreas aqui mais ao sudoeste, inclusive na região de Patrocínio, o índice de umidade no solo já vem caindo por causa do tempo mais seco. E agora, nos próximos dias, chove apenas no leste do sudeste. Aqui no interior de Minas Gerais, previsão de tempo bastante seco e isso continua ao longo dos próximos períodos. Este período que vai até o dia 26, também no próximo período que vai até o dia 1º do mês de julho e no próximo período que vai até o dia 6 de julho. Tem previsão de chuva apenas concentrada aqui sobre a faixa leste do sudeste. Em boa parte das áreas produtoras de café do estado de Minas Gerais, previsão de tempo mais seco. Agora, para o período de retorno das chuvas, que é o mês de setembro, as chuvas elas devem voltar gradativamente. Estamos passando por um período de neutralidade climática e não deveremos ter atuação de fenômenos como Laninha e El Ninho para o início da próxima safra. Então a expectativa é que a chuva ela retorne de forma gradual a partir de setembro e durante o mês de outubro essa chuva se firme mais. Então algo próximo do que é normal para a época do ano e que deve beneficiar a florada do café. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiara. Tá aí a resposta para você, Tânia. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde.
E veja com a gente no próximo bloco que Santa Catarina dá início nesta semana ao plantio do trigo da nova safra. Você vai ver também a expectativa de exportação de soja aqui do Brasil para o mês de junho e o que já foi exportado até agora, entre outras informações. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta com destaque agora sobre as culturas de inverno do Brasil, já que essa é a época inicial de plantio. Vamos destacar agora o trigo. Bom, a gente segue falando sobre as culturas de inverno aqui no Brasil. Vamos destacar o trigo, então. E eu falava há pouco em relação a toda essa situação. Além do Rio Grande do Sul e também do Paraná, o estado de Santa Catarina também deve reduzir a área destinada ao cereal nesta nova temporada. A redução por lá deve ser em cerca de 14% em relação ao que eles cultivaram na temporada anterior. Vamos aos números, então, divulgados pela Epagre, a primeira estimativa para a safra catarinense do cereal. A área deve ficar em apenas 59 mil hectares, uma redução de 14%. A produtividade média também deve ser reduzida em 8%, ficando em 3.039 quilos por hectare. Com isso, a produção de trigo de Santa Catarina, que já não é expressiva, vai reduzir ainda mais, queda de 21%, totalizando cerca de 179.800 toneladas. Os moinhos de trigo no estado, em geral, estão preocupados com o desinteresse do produtor em cultivar o cereal na nova temporada. O principal impasse dos produtores é o custo de produção, ainda considerado muito elevado. Apenas um município de Santa Catarina deve fugir do padrão nesta temporada. Ele é o município de São Miguel do Oeste. Ele deve aumentar em 51% a sua área destinada ao cereal. O que acontece por lá é que uma cooperativa local, para incentivar os produtores, está travando os valores de comercialização assim que a safra for colhida. Portanto, uma saída que a região tem encontrado para fazer o produtor se manter na atividade. Bom, e além de toda essa situação que o setor do trigo no Brasil já enfrenta, o clima não tem contribuído muito com o plantio da nova temporada. Choveu muito no fim do mês de maio, início do mês de junho, na região sul como um todo. Vamos saber agora com a Nadiara como que ele se comporta nos próximos dias. O excesso de chuva no sul do Brasil nesses últimos períodos prejudicou também a implantação das culturas de inverno, especialmente o Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina foram mais afetados. O plantio do trigo encontra-se bastante atrasado. Enquanto nessa época do ano é comum que as áreas plantadas já ultrapassem 50% do programado, agora, por enquanto, esse valor ultrapassa em torno de 12%. Então, o atraso é bem grande, principalmente no estado gaúcho e catarinense. O solo está bastante encharcado por causa do excesso de chuvas. A gente observa boa parte da região sul com nível de umidade que chega até 100%. Só que agora uma massa de ar seco e frio vem ganhando intensidade, derrubou as temperaturas, mas também garante tempo mais aberto, que deve beneficiar o retorno das atividades no campo. Nesses próximos 5 dias não tem previsão de chuva significativa no interior da região sul, então o solo deve secar um pouco mais, beneficiando a implantação e também o desenvolvimento das lavouras. Porque até mesmo aquelas lavouras que foram implantadas mais cedo, elas tiveram dificuldade para o desenvolvimento porque faltou luminosidade nessa fase inicial. Deve chover de forma bem fraca apenas aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e no leste paranaense nesses próximos 5 dias. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 1º do mês de julho, tem previsão para o retorno da chuva sobre o Rio Grande do Sul, mas nada comparado aos temporais que ocorreram durante maio e o início do mês de junho. São pancadas bem mais isoladas, com baixos acumulados que não devem gerar grandes índices de umidade no solo e também não devem impactar nas atividades no campo. Entre Santa Catarina e Paraná, esse período continua com um tempo mais seco. E no decorrer do terceiro período, do dia 1º ao dia 6 de julho, vai chover de forma mais abrangente sobre o sul do Brasil, só que mais uma vez é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar em torno de 5 milímetros. Então as pancadas serão bem isoladas e passageiras e não devem comprometer atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E a gente volta a destacar a soja por aqui agora no programa. Enquanto os olhos do mercado internacional estão voltados ao desenvolvimento da safra norte-americana do grão e também aos números de esmagamento da soja na China,
O Brasil tem feito embarques muito volumosos do grão nestes meses de 2017. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, o volume de soja embarcado pelo país no mês de junho tem chegado a valores bem altos e a expectativa é de que alcance cerca de 8.800.000 toneladas. Esse volume já acumula um embarque de cerca de 45 milhões de toneladas de soja nos line-ups dos portos, que são as filas daqueles navios que já estão atracados nos portos para embarcar essa soja e também aqueles que estão programados para chegar. Até o momento, portanto, 45 milhões de toneladas de soja devem ser exportadas pelo Brasil entre os meses de fevereiro a junho, caso esse volume de 8.800.000 toneladas projetados se confirme. O volume já fica 5 milhões de toneladas acima no acumulado entre fevereiro a junho de 2016. E os embarques de soja no mês de junho, em 11 dias úteis, totalizam 4.850.000 toneladas e devem chegar a mais de 8 milhões de toneladas, de acordo com a expectativa de mercado e também desse posicionamento dos portos brasileiros. Vamos ver então como é que vem os embarques comparados também com o mês anterior e o mesmo período do ano passado. Observe que em junho de 2016 foram embarcados 7.760.000 toneladas. Em maio deste ano, os embarques totalizaram 10.950.000 toneladas. Junho de 2017 conta, até o momento, com 4.850.000 toneladas de soja que foram embarcadas, restando aí 10 dias úteis para as exportações. Dando sequência, você vai ver agora como é que vem a receita desses embarques, dessas vendas para o exterior. Acompanhe conosco, trazemos aqui que em junho de 2016 foram faturados 2.970 bilhões de dólares, em maio deste ano 4.060 bilhões de dólares e junho até o momento 1.780 bilhões de dólares. Agora, o que chama atenção em relação à soja são os preços internacionais, que seguem no acumulado de 2017 caindo. Vamos ver os números então. Esses números vão apresentar o que tinha no ano passado e o que nós temos aqui este ano. Junho de 2016, 382 dólares e 90 centes pelo valor da tonelada. Junho do ano passado, além de ter um valor internacional melhor, tinha também o dólar mais forte e isso fazia com que a soja aqui no Brasil ficasse com preços bem mais elevados. Maio de 2017 já o preço de 370 dólares e 80 centes. E por enquanto a média para junho de 2017 vai apresentando 367 dólares e 70 centes. Esses são os valores médios para junho de 2017, mas mostrando nova queda frente ao mês anterior. Vamos saber agora dos preços da soja, mais no mercado físico nacional. Você acompanha com a gente o valor pago pela saca do grão nos portos, começando pelo Porto de Paranaguá e o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Veja que há uma alta na comparação com o dia 6 de junho ao dia 21, equivalente a 1,44%. Lá atrás, o preço pago pela saca do grão era de R$ 69,50. De lá em diante, os valores oscilaram, conforme oscilou também o câmbio aqui no Brasil. No dia 9 de junho, o preço era de R$ 70,50 a saca. No dia 13, R$ 71. No dia 19 de junho, o preço da soja em Paranaguá continuava em R$ 71 a saca e na data atual vem a R$ 70,50. Portanto, apesar da oscilação acontecendo nesses últimos 15 dias, ainda assim há um aumento de R$ 1 no valor de cada saca negociada. Destacamos agora os valores médios praticados no Porto de Santos. O Agricultura BR traz aqui os números no apanhado dos últimos 15 dias. Em 6 de junho, o valor médio era de R$ 69,60 por saca de 60 quilos. No dia 9 de junho, subia para R$ 70,50, mantinha esse valor no último dia 13 de junho, R$ 70,50. Neste último dia 19, na segunda-feira, R$ 71 por saca de 60 quilos e nesta quarta-feira, 21, mantendo o valor em R$ 71 a saca. Com isso, uma alta de 2,01%.
A Agricultura BR destaca agora os negócios futuros na Bolsa de Chicago, que tem apresentado, desde a abertura dos negócios, queda para a soja em Chicago. Isso tem muito a ver com a previsão de chuvas nos próximos 5 dias na área produtora dos Estados Unidos, e isso faz com que se tenha algumas convicções por parte dos investidores de que a soja não venha a sofrer tanto assim com a questão climática para os norte-americanos. De qualquer maneira, o mercado reage com queda, com pressão negativa. Posição de julho cai 0,45%, vem a $9,23, mais 50 por bushel. Agosto vem com queda de 0,42% a $9,27 o bushel. Setembro perde 0,5% agora, $9,28, mais 50 o bushel. E novembro com queda de 0,61% a $9,33 por bushel, aqui mostrando mais um dia de queda depois de uma terça-feira com recuos na ordem de 1% para as posições de curto prazo para a soja em Chicago. Aqui no Brasil, a terça-feira foi de alta para o dólar. Dólar comercial operando na casa dos R$ 3,33, mantinha os valores próximos a este na manhã desta quarta-feira. Vamos acompanhar na tela agora como está a cotação do dólar comercial. Ele vem estável a R$ 3,33 mais um, em alta nos últimos dias por conta dos desdobramentos negativos no cenário político nacional. E com essas informações, encerramos aqui mais uma edição do programa. Para você que esteve com a gente nessa última hora e meia, obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde. Até mais, às 17h20.